Bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do 17º Seminário Internacional de Logística. Aqui, diretamente do Centro de Eventos do Ceará e com transmissão online por meio da plataforma Virtuale, saudamos a todos que nos assistem neste momento. Para darmos início à nossa programação técnica, assistiremos agora ao painel 4, intitulado Internacionalização e Estratégias Competitivas. Vamos conhecer os nossos convidados. Para mediar este painel, convido ao palco o senhor Hermes Monteiro, acompanhado das senhoras Carina Frota e Marta Campelo. Convido ao palco os nossos painelistas. Francisco Rebouças dos Reis Júnior, delegado da Alfândega de Fortaleza, da Receita Federal. Marcos de Souza Vale, analista de investimentos na Apex Brasil. Norbert Bergmann, gerente regional Nordeste da Hamburger Süd, Maersk e Aliança. Auxileia Sena de Farias, coordenadora do Núcleo de ESG da FIEC. Igor Lucena, diretor de investimentos da Corpus. Com os nossos convidados no palco, eu peço agora que nós possamos aplaudi-los naquela nossa forma já tradicional, enaltecendo a alegria de tê-los conosco nesta manhã. E agora, com a palavra, o nosso mediador, Hermes Monteiro. Muito bom dia, que felicidade estarmos aqui reunidos em mais uma Expolog, dessa vez na sua 17ª edição. Para nós, e posso aqui dizer que é por nós, realmente já você vai poder ouvir a validação disso vindo da Carina, vindo da Marta. Para nós é uma grande alegria podermos estar nesse painel com pessoas tão importantes, representando entidades tão importantes, falando de internacionalização, falando de estratégias competitivas. Nós acreditamos realmente nesse tema, militamos há muito tempo, cada um de nós, nesse assunto, e por isso estamos muito felizes. Obrigado pela presença de cada um de vocês, que nos acompanha presencialmente aqui no Centro de Eventos e também na nossa plataforma virtual. Eu sou Hermes Monteiro, eu sou diretor-presidente da Nova Era Consultoria Aduaneira, uma empresa de prestação de serviços para empresas que importam e exportam. Também ocupo a presidência da Câmara Setorial de Comércio Exterior, na Agência de Desenvolvimento no Estado do Ceará, e a presidência da Câmara Brasil-Argentina, Câmara de Comércio, Indústria e Turismo, e a diretoria para assuntos aduaneiros da Câmara Brasil-Portugal. É um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã. Quero rapidamente dizer que nós vamos ter aqui uma forma para a gente conduzir nessa próxima 1 hora. Tanto eu quanto a Carina como a Marta vamos fazer perguntas para os nossos convidados, para os nossos painelistas, e cada um vai ter em torno de 3 minutos para responder cada pergunta, e assim a gente vai dar a condução e a dinâmica. Aqui na frente, para nós que estamos no painel, a gente tem aí o cronômetro do tempo. Eu peço que a gente possa, de uma maneira livre, mas a gente possa dar uma olhada para esse tempo sempre que possível.
As perguntas vão ocorrer e até às 10 horas da noite. Da noite não, até às 10 horas da manhã a gente está aqui nesse painel. E o jogo, né? Como é que vai fazer com o jogo? Já já a gente vai liberar para o jogo, mas tem muita coisa boa para acontecer. Para encerrar esse meu primeiro momento, quero dizer que eu postei hoje de manhã numa rede social dizendo que hoje é o dia da coisa mais importante dentre as coisas menos importantes, né? Tem muita coisa importante na vida, tem as não importantes. E entre as não importantes, a mais importante para nós é o futebol. Então, depois a gente pensa sobre isso, porque tem coisa mais importante para fazer primeiro, né? Então, bom dia a todos. Karina, por gentileza, se você quiser se apresentar, enquanto eu passo aqui o microfone para Marta. Olá, bom dia. O meu nome é Karina Frota, sou gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC. Quero reforçar as palavras do Herme, apenas comentando que é uma grande honra, é um prazer enorme partilhar desse painel sobre internacionalização com instituições consistentes e relevantes que trabalham para tracionar o comércio exterior do Brasil e do Ceará. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a Marta. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu quero saber se o som está saindo legal. Ótimo. Aqui é tudo com sinal, essa tecnologia. É um grande prazer estar aqui, como faço minhas as palavras do Hermes e da Karina, porque nós estamos num momento muito especial. Depois dessa pandemia, estamos nesse momento presencial da Expolog. E quero aqui parabenizar a Enide, Glória, da Prática, toda a equipe da Prática Eventos, Marcelo Maranhão, toda a equipe da Setcast, que fizeram um excelente trabalho, estão fazendo um excelente trabalho, e esse trabalho resultou nesse grande evento. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de presenciar palestras de uma riqueza enorme, com grande aprendizado para todos nós. Estamos tendo a oportunidade de realizar network aqui, que é de fundamental importância, principalmente nessa área de logística. E hoje estamos aqui com a oportunidade de falarmos sobre internacionalização. Que tema palpitante esse da internacionalização. E todos nós que estamos aqui, junto com os palestrantes que representam instituições de grande importância aqui no Brasil, na região Nordeste e no estado do Ceará, que trarão realmente informações muito importantes e muito relevantes para todo esse painel e essa configuração da internacionalização que tanto nós que fazemos, que trabalhamos com o comércio exterior e que lutamos pela questão da internacionalização, do desenvolvimento da cultura exportadora, nós estamos aqui exatamente para, com eles, né, debatermos esse assunto tão importante, de grande relevância, e agradecer a presença de todos vocês que estarão aqui contribuindo também conosco nessa troca de informações tão relevantes. Muito obrigada. Muito bom, obrigado Karina, obrigado Marta. E eu já quero começar apresentando o nosso primeiro painelista, que é o Francisco Rebouças, dos Reis Júnior, e a partir de agora vou chamá-lo de Francisco Rebouças. Ele é o delegado da Alfândega de Fortaleza, da Receita Federal. Obrigado pela tua presença, obrigado sempre pela presença da Receita Federal, sempre apoiando todas as atividades do Comex dentro do estado do Ceará, e posso ter certeza que no Brasil inteiro, essa é uma verdade. Muitos olham para a Receita com alguns olhos, mas nesses 30 anos de experiência no Comex, eu posso dizer que a Receita tem sempre feito um papel muito importante, ela tem que fiscalizar, e eu já quero deixar aí a minha primeira pergunta na sequência para o Francisco Francisco, a Receita Federal tem como premissa essa de arrecadar, de fiscalizar, de regular, de poder dar as diretrizes para aquilo que é o processo de importação e exportação, além de outros, é claro, mas dentro desse processo a gente está falando sobre como que a gente pode incentivar o comércio, como pode haver eficiência nas operações de comércio exterior, e como a Receita olha para esse papel que ela precisa cumprir os seus papéis principais, mas, por outro lado, há uma necessidade do mercado, de uma evolução, de agilidade. Dentro do que você tem visto, como a Receita Federal consegue cumprir esses dois papéis nos dias atuais?
bom dia a todos. Queria agradecer o convite. Para mim é uma alegria muito grande estar participando de um evento tão importante aqui para a comunidade aduaneira. Tá? A Receita Federal, como órgão responsável pelo controle aduaneiro, ela visa exatamente assegurar um equilíbrio entre a facilitação do comércio e o controle aduaneiro. Tá? Parece até um pouco paradoxo você tentar falar em facilitar e um controle mais robusto por parte da Receita. Mas é com esse controle que a Receita exatamente consegue assegurar a maior facilitação. Ela tem usado constantemente a tecnologia no controle na gestão de risco, tá? Capacitando os seus servidores para que possam identificar cargas, pessoas e empresas com suspeita de irregularidade. Essa seleção é feita por uma equipe especializada, cotejando informações em próprios dados que estão nos dados da Receita Federal e também trocando informações com outros órgãos de inteligência. Tá? Com isso, nós conseguimos ser mais assertivos nas fiscalizações, na seleção de fiscalização, atuando fortemente naquelas empresas que insistem ainda a descumprir a legislação aduaneira e podendo dessa maneira liberar aquelas outras empresas classificadas como de baixo risco, tá, das fiscalizações em zona primária, focando nesse caso em fiscalizações em zona secundária. Tá? Isso já está acontecendo hoje. 97% das DI registradas aqui na nossa terceira região dão canal verde, ou seja, já estão desembaraçadas. Tá? E a tendência, a Receita Federal quer aumentar esse número para 99% e deixar para fiscalizar em zonas secundárias aquelas empresas de risco médio e risco baixo e dar um foco maior nessas empresas exatamente de alto risco. Tá? Todo esse trabalho visa exatamente ter como objetivo combater a concorrência desleal, o contrabando, o descaminho, o tráfico de drogas, resguardando dessa maneira a saúde da nossa população e nossa economia nacional. Tá? Então a Receita Federal ela atua no comércio exterior não visando basicamente arrecadar. Arrecadar é uma consequência, mas a Receita Federal atua fortemente para proteger a nossa economia nacional, gerar empregos e desenvolvimento do nosso país. Então esse é o foco da Receita Federal, tá? É exatamente se vir não como uma barreira, mas sim como um farol para ajudar exatamente o desenvolvimento do nosso comércio exterior. Então, basicamente é assim que a gente atua, investindo fortemente em tecnologia, que a gente tem exatamente esse controle, a gente consegue exatamente cada vez facilitar mais. Um exemplo disso é o OEA, né? A Receita Federal tem um controle maior, os requisitos, então começa a dar uns privilégios, exatamente é isso que a Receita Federal está avançando e podem contar que a Receita Federal quer ajudar cada vez o desenvolvimento do país. Obrigado, Francisco Rebouças. Eu quero já agora perguntar e apresentar nosso querido Norbert. Ele é Norbert Bergman, ele é gerente regional Nordeste da companhia Hamburg Süd, Maersk e Aliança, um dos maiores players da navegação mundial, atua fortemente no nosso estado, no Nordeste, no Brasil. Obrigado, Norbert, pela tua presença. Sei que você se deslocou lá de Recife para estar aqui conosco. E eu já queria te perguntar o seguinte, Norbert, na sequência da tua apresentação. Nós tivemos aí um período muito difícil, que foi a pandemia. A gente viu os fretes marítimos saltarem à estratosfera, exageradamente falando. A gente viu a indisponibilidade de equipamentos ou a falta de equipamentos. E dentro desse processo, como que uma companhia do porte da Maersk Hamburg Süd, quais foram as atitudes que vocês internamente tomaram para que esse momento difícil pudesse ser mitigado e a problemática do comércio internacional pudesse ser diminuída e vocês continuando sendo esse player de relevância no transporte de cargas marítimas? Obrigado pela tua presença. Bom dia, Hermes. Bom dia a todos. Vocês estão me escutando bem? Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Expolog em Fortaleza com todo mundo, rever velhos amigos, né, e velhos combatentes, né, para melhorar essa crise, né, e voltar a uma situação mais normal. Bom, Hermes, a pergunta que você fez, né, é a pergunta-chave. Realmente, todo o setor logístico, eu acredito, passou por um tempo muito difícil nos últimos 2 anos
e especificamente aqui no Nordeste, tanto no porto de Pecém, como no porto de Suape, como no porto de Salvador, faltou equipamento e não foi uma situação fácil. Tá? Então, nessa crise, nós, como grupo, realizamos algumas iniciativas que estavam sob nosso controle para que nossos clientes recebessem o melhor serviço possível dentro dessa situação extraordinária. Então, o que a gente fez? Nós liberamos capacidade ociosa de navios, ou seja, navios que estavam programados a um phase-out, a um sucateamento lá pela frente. A gente atrasou esse sucateamento ainda mais para garantir a capacidade. Nós também usamos outros meios de transportes alternativos, principalmente aqui no Brasil. A gente usou feeders, a gente usou barcaças, nós usamos o rodoviário, usamos trens para as curtas distâncias, como, por exemplo, a cabotagem. Né? E também nós aceleramos o reposicionamento de containers vazios de outras áreas que não estavam tão impactadas pela Covid. Então, a gente realmente investiu forte nisso. Isso foi um custo alto, mas nós assumimos esse custo só para deixar o Brasil mais ou menos abastecido e numa situação melhor. Também encomendamos novos containers, já liberamos os investimentos para a compra de novos equipamentos e a gente manteve os containers antigos durante mais tempo dentro da nossa frota aqui no Brasil. Então, e usamos, por exemplo, os containers mais velhos para carga geral, mas pelo menos não paramos as exportações e garantimos o fluxo da logística. Por último, também, nós olhamos para nossos tráfegos, nossas rotas, e a gente viu rotas que estavam com menos demanda. Nós deslocamos esses navios para a nossa costa brasileira para colocar capacidade adicional. Ao mesmo tempo, também nós colocamos navios extra loaders, principalmente no tráfego entre o Brasil e a Ásia, onde a demanda estava grande. Não? Então, acho que essas foram algumas medidas que podemos tomar durante a crise e imediatamente depois da crise. Porém, tudo isso ainda não evitou a falta de containers e a falta de capacidade. Então, a demanda foi tão grande que mesmo com tudo isso, a gente não conseguiu resolver todos os problemas, mas melhoramos um pouquinho. Muito obrigado. É muito importante o que foi comentado aqui agora a respeito dessas dificuldades e do que aconteceu pós-pandemia. E eu queria, antes mesmo de fazer a pergunta ao Igor, eu não disse, eu fiquei tão empolgada por estar aqui na Expolog de forma presencial, que eu não falei que eu estou representando aqui a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a SEDET, do Governo do Estado do Ceará, cujo secretário Maia Júnior e Rosiane Medeiros estão à frente, promovendo essa atração de investimentos. E nós trabalhamos nessa área de promoção e atração de investimentos. E também eu sou representante do IBEF, do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, que estamos contando aqui com o Igor Lucena, que também faz parte do IBEF. E é para ele que nós vamos dirigir essa pergunta diante desse cenário que está se configurando, que nós estamos enfrentando depois da pandemia. Nós estamos ainda sofrendo as consequências da pandemia, com certeza. E o mundo todo realmente está passando por dificuldades em função do que aconteceu na pandemia. Então, diante desse cenário e também da guerra, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e esses impactos negativos da guerra, a questão do aumento do gás, dos problemas que os países estão enfrentando em relação a essa questão do desabastecimento, da crise mundial, a desaceleração no mercado norte-americano, enfim, todas essas dificuldades que nós estamos presenciando, que nós estamos sofrendo, que nós estamos sendo
afetados, né? Porque o mundo todo está sendo afetado e o Brasil certamente está tendo consequências e terá consequências em 2023. Então, diante de todo esse cenário, de todas essas dificuldades, de todos esses gargalos que nós estamos presenciando e que o mundo todo está sofrendo por conta dessa contração mundial que está acontecendo atualmente. Quais são, eu vou dirigir a pergunta ao Igor Lucena. O Igor Lucena é economista renomado e doutor em Relações Internacionais, palestrante que realmente muito nos orgulha. Ele participou esse ano no CONEF, no IBEF, e fez uma palestra brilhante. Tem feito realmente um trabalho muito bom em relação a municiar a toda a população, a municiar a sociedade de informações muito relevantes nesse campo da economia e de relações internacionais. E nós temos o prazer de contar com a presença do Igor Lucena hoje aqui, que é diretor de investimentos da Corpus. E é para ele que eu vou dirigir a pergunta, tá, Igor? Diante de todo esse cenário que foi comentado aqui anteriormente, dessas dificuldades que nós estamos enfrentando, tanto o Brasil como o mundo, quais são os impactos negativos resultantes desses conflitos internacionais para o Brasil e para o estado do Ceará, principalmente no campo da logística? Gostaríamos de ter essas informações. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer, o tempo é pequeno, né? Então eu vou tentar aqui resumir os agradecimentos a todos por estar aqui presente nesse evento que é importante do ponto de vista estrutural na área, não só na área econômica, mas na área do desenvolvimento. E vou tentar sumarizar. Eu sei que a pergunta é complexa, não é algo simples, mas o que a gente está vivendo hoje é uma nova realidade internacional. Nenhuma das pessoas que estão nos assistindo aqui viveu o que nós estamos vivendo hoje. Até 1937, a configuração do mundo baseava-se na segurança. Quando a gente teve o final da Segunda Guerra Mundial, a gente viveu um mundo de 45 para cá, até 2022, baseado fundamentalmente em comércio. As nações se desenvolvem pelo comércio, as nações se transacionam por comércio. Quando a gente assistiu à pandemia, a gente viu que isso não era necessariamente assim. A necessidade de preservação da vida das pessoas tomou uma primeira instância, disruptando cadeias produtivas. E quando a gente imaginava que nenhuma nação europeia teria capacidade de invadir uma outra, a gente viu que isso não era uma verdade garantida. Então a gente sai de um mundo chamado do liberalismo das relações internacionais e passamos para um mundo chamado realismo das relações internacionais, onde o ponto principal das nações é a segurança. Então, isso significa que líderes mundiais colocam a segurança, seja de infraestrutura, seja de logística, seja a sua própria segurança econômica, acima do comércio internacional, acima das relações entre os outros países. Isso pode ter vários motivos. E um dos pontos principais agora é a sua própria segurança territorial, principalmente na Europa. Mas do ponto de vista prático, o que isso significa? Significa que a mudança de pensamento dentro das relações internacionais, isso transborda para as empresas. E na prática, para a logística, isso aumenta custos. Ou seja, a gente está vendo aumento dos custos de energia porque a Rússia está sendo excluída do ponto de vista de segurança energética do planeta por uma questão de democracia. A gente está vendo aumento de custos porque os portos na China começam a fechar por uma questão política, de uma questão de Covid. Então, na prática, o que essa nova configuração mundial vai transformar vai ser um aumento de custos em escala global, seja do ponto de vista de commodities, seja do ponto de vista de logística, mas uma coisa é interligada à outra. Eu tenho só mais 20 segundos e eu queria dizer que isso não significa só pontos negativos. A mudança de configuração mundial também significa oportunidades, ou seja, uma nova configuração como a gente assiste da Apple, da política de China Plus One, ou seja, todos os grandes investidores querem fazer agora uma política que seja fábricas na China mais algum país, e o Brasil pode se completar e também ter um espaço maior dentro de uma nova reorganização mundial do comércio.
Bem, o tema do nosso painel de internacionalização e estratégias competitivas, nós não tínhamos como abordar esse tema sem convidar uma instituição para abrilhantar esse momento de hoje, que é a Apex Brasil, aqui representada pelo Marcos Vale. Muito obrigada, Marcos, pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui nesse momento. A Apex, ela tem um trabalho extremamente relevante voltado para a inserção da promoção de produtos e serviços brasileiros no exterior. E dentro desse contexto, temos conhecimento de várias ações. Ações de promoção, ações relacionadas à atração de investimentos, ações relacionadas a rodadas de negócios, encontros de negócios, eventos com trading, eventos específicos com algumas associações comerciais. E, de fato, Marcos, a minha pergunta é de que forma a Apex ela apoia a inserção internacional da empresa brasileira no exterior, independente do porte. Obrigado aí pelo convite. Me escutam perfeitamente? Desculpe perguntar, mas o som aqui não está tão bom. Bom, agradeço aí o convite da Expolog, agradeço aí a participação dos colegas aqui de painel e, por que não, agradecer também o público presente. É uma honra falar isso para vocês, apresentar a Apex e o público da internet também, que pós-pandemia é o público majoritário, mas tão importante quanto as relações presenciais, que a gente tem visto esse crescimento, essa volta com muita satisfação na Apex Brasil. Muito bem, a Apex Brasil, como falado aí, né, ela trabalha em 3 grandes eixos, né? Atração de investimento estrangeiro produtivo para o país, em setores relevantes da economia, né? O seu eixo mais conhecido, que é a promoção de bens e serviços brasileiros no exterior, através de inúmeros, são mais de 54 setores da economia, abrangendo mais de 90% do PIB. Né? Nós temos aí cerca de 13 mil, 14 mil empresas participando das nossas ações ao longo de cada ano, com quase 30% das exportações brasileiras concentradas nesse apoio. Né? E o terceiro eixo, que foi esse perguntado, tão importante quanto a gente entende que a inserção internacional das empresas ela pode se dar por várias formas. E a abertura de operações no exterior é também uma forma que a gente reconhece que internacionalizar empresas brasileiras, vocês percebam que Espanha, Alemanha, todos os países envolvidos, Reino Unido, Estados Unidos, recentemente Singapura, Israel e claro, China, tem fincado bandeiras no mundo inteiro com as suas grandes multinacionais, mas eu diria que esse mercado é para todo tipo de empresa. A Apex apoia, tem um programa consolidado de internacionalização de empresas, em que a gente, primeiro, mostrando que é possível, capacitando as empresas de qualquer porte. Né? A gente costuma dizer que empresas organizadas, seja ela micro, seja ela grande empresa, elas têm total condição de abrir operações no exterior. É muito uma questão da escolha estratégica do mercado, é muito uma questão de entender os objetivos que ela quer com a internacionalização, do que propriamente o porte da empresa. É muito importante que ela entenda todo o significado disso, porque a gente costuma dizer que você exportar um produto, um serviço, você concentra em 1 ou 2 departamentos da empresa. Quando você internacionaliza uma empresa, vai todo mundo. Né? Não existe meia empresa internacionalizada. A cultura empresarial muda muito e é preciso entender as consequências e se preparar para isso. Então, a gente tem um programa que leva, por exemplo, startups e empresas de base tecnológica, mundo afora, nos principais centros de desenvolvimento, que a gente chama de ecossistemas. É um programa Outreach, Startup Outreach Brasil,
que trabalha nessa base tecnológica. Nós fazemos muitas missões de internacionalização, desde empresas que ainda estão em estágios menos maduros para atingir mercados mais sofisticados. A gente leva empresas para o Chile, leva empresas para a Colômbia, leva empresas para mercados mais próximos, que são naturalmente mais fáceis pela proximidade da cultura, mas nós temos casos de empresas na China, na Europa como um todo, e ultimamente a gente tem levado muita empresa para Portugal e também para os Estados Unidos, porque não dizer que é o maior mercado aberto para empresas brasileiras no mundo. E toda empresa tem condições de atingir esse mercado. É muito uma questão de preparação, é muito uma questão de planejamento. A gente fala que a internacionalização requer pelo menos 3 anos de trabalho. É muita empresa, bom, eu queria internacionalizar agora nesse mês. Não, daqui a 3 anos. Tenho muito para falar sobre isso, a gente empolga porque o assunto é bastante interessante. Eu convido todos a conhecer a nossa página na internet, apexbrasil.com.br, e lá a gente vai colher mais informações sobre isso. Obrigado. Obrigada. Há pouco mais de 20 anos, nós transformamos a forma de fazer negócios no mundo, né? Com o início aí do que naquela época nós chamamos de globalização. E hoje nós passamos por um outro período de transformação, em que questões relacionadas ao meio ambiente, aos negócios sustentáveis, estão presentes cada vez mais na estratégia empresarial de empresas. E dentro desse contexto, a pergunta vai para a Alcileia Farias, nossa coordenadora do núcleo ESG da FIEC, que tem feito um trabalho incrível. E, Alcileia, é um prazer ter você aqui conosco. Por favor, explique um pouco como surgiu a preocupação, né? Como o tema ESG hoje está tão presente nessa esfera empresarial e como nós podemos implementar o ESG dentro das empresas. Bom dia a todos. Obrigada, Karina. Já saúdo aqui aos colegas panelistas. É um grande momento dentro do estado do Ceará termos a Expolog presencial. Falar de ESG é falar de muitos assuntos dentro de 3 siglas que hoje consolidadas necessariamente implantam o diferencial competitivo que toda e qualquer empresa precisa ter. Quando a gente para pensar que você colocar um produto ou um serviço no mercado, você precisa ter diferencial competitivo. E o preço e a qualidade começam a ficar muito acirrados e dependente de uma imagem de empresa mais sustentável. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará construiu ao longo de 2 anos um programa que apoia o desenvolvimento dessas práticas dentro do setor industrial cearense. E como eu disse, a sigla ela é muito ampla, é um conceito muito vasto. Aí depende do qual empresa a gente está falando, de que tipo de negócios a gente está tratando. E trazendo para a nossa internacionalização, Karina, a gente tem que pensar que são negócios B2B. Então, a gente está tratando de empresa para empresa, transações internacionais, onde a gente aqui do Ceará tem relações muito próximas com o mercado europeu, aonde o ESG, né, em inglês ESG, está muito, muito forte. E hoje tem a taxonomia, um modo de identificação a partir de critérios para mensurar o que as empresas estão fazendo em prol do meio ambiente, por conta da escassez e da limitação dos recursos naturais, em prol de uma sociedade da população mundial, que há bem pouco tempo registramos aí, 8 bilhões de pessoas para serem alimentadas, para serem vestidas, para serem sanadas nas suas dores de saúde, de educação, e não deixa de ser um grande desafio global. E essa má distribuição de renda que impacta e que causa tanta essa disparidade de qualidade de vida entre os povos. A governança é uma questão de
estratégia gerencial, e quando se trata de mundo empresarial, tudo é estratégia. E como trazer uma imagem de uma empresa responsável e comprometida, não só com o recurso financeiro e com o lucro que esse recurso financeiro, uma vez investido, deseja obter, mas também pelo equilíbrio de outros pilares. Como eu disse, muito pela qualidade do que está se oferecendo, buscando esse diferencial competitivo e conquistando novos mercados no tocante à internacionalização. Hoje os critérios estão mais claros, né? A federação tem um núcleo hoje para tratar apenas desse assunto. Nós estamos abertos a qualquer tipo de empresa, seja pequena, média ou grande. A gente traz toda a temática dentro de uma plataforma, de um programa para apoiar onde que eu estou, né? Onde eu desejo estar daqui a algum tempo e buscando esse diferencial competitivo dentro dessa nova temática que o mundo discute, que é os 3 pilares: ambiental, social e governança corporativa. Obrigada. Obrigado, Cileia. Voltando aqui para o nosso querido Francisco Rebouças, a Receita Federal, ela é o principal ente quando a gente fala de comércio exterior, mas existem outros reguladores anuentes, como o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Fazenda, a Anvisa, Inmetro, entre tantos outros. Eu quero te fazer uma pergunta e já emendar uma segunda para você trazer as duas. Como é que está realmente a unificação de um sistema onde todos os órgãos possam falar dentro da mesma ambiência, na mesma plataforma? O portal único que a gente ouviu falar, está perto, está longe? O que falta? E qual é um case, ou mais de um case, que você possa citar para a gente, que a Receita Federal entende como importante para gerar a eficácia para os negócios do comércio internacional brasileiro? O objetivo central do Portal Único Comércio Exterior é exatamente de servir como um ponto de interação único entre importadores, exportadores e os intervenientes, principalmente os órgãos públicos. Ocorre que cada órgão público desse tem seu próprio sistema de controle aduaneiro. Tá? E o grande complexidade, você também concretizar vários sistemas desses em um único, é um grande desafio. Observamos que são 22 órgãos que atuam no controle aduaneiro. Fora isso, nós temos mais 20 secretarias de fazenda encarregadas da arrecadação dos ICMS nessas operações. E você realmente, cada um com sistemas próprios, com tecnologia própria, você exatamente conseguir congregar todos esses em um sistema é um grande desafio. Tá? Além disso, nós temos também uma questão que impacta, são os recursos orçamentários humanos. Né? Realmente a gente tem passado um período de grande dificuldade, então isso aí também complica um pouco, atrasa um pouco essas entregas. Um outro problema que a gente tem que apontar é a tecnologia dos próprios sistemas que essas empresas utilizam. Tem empresas que têm sistemas com tecnologias um pouco mais atrasadas, né? E a Receita Federal já está um pouco mais à frente. Então, você interligar essas tecnologias também é um grande desafio aí a equipe que está à frente aí do Portal Único. A própria metodologia utilizada na tecnologia do Portal Único é a metodologia ágil, que ela pega exatamente o problema e divide etapas para fazer essa implementação por etapas, onde a gente acha que é mais seguro e dá uma celeridade maior para lançar em produção o sistema. É exatamente um pouco que a gente não pode exatamente colocar todos, né, os órgãos ao mesmo tempo. A gente se preocupa muito com a segurança do sistema, exatamente para não impactar negativamente o comércio exterior. Então a gente atua exatamente com o objetivo de homologar cada melhoria, testar direitinho e só exatamente colocar em produção quando o sistema está bem robusto. Tá? E por fim, eu queria aqui ressaltar exatamente que quando eu trabalhei em Brasília, eu fui gerente, né, da DE Web, e eu via a dificuldade de cada melhoria do sistema que a gente ia fazer, né, a demora, né, exatamente o quanto impactante era, porque dependia de recursos orçamentários, recursos humanos, tinha a parte de homologação, tinha que marcar a viagem, testar, aí lançava em produção, aí às vezes dava algum problema. Então, assim, a gente tem um cuidado muito grande, exatamente para poder, quando o sistema realmente estiver pronto, realmente seja um marco divisor aí, que com certeza o Portal Único Comércio Exterior vai ser muito bom para o nosso país.
E dentro dos cases que a gente pode falar, o próprio o portal de comércio exterior é uma entrega que realmente está sendo feita. Nós podemos falar aí do OEA, né, o novo processo de exportação, a ADU e a ADUI, que é o novo processo de importação. Nós temos também a conferência física remota. Nós podemos falar da utilização massiva da gestão de risco do todo o processo de importação e exportação. Então, esses são alguns cases realmente que a gente está apresentando aqui para vocês. E a Receita Federal está atuando fortemente para a gente que possa exatamente implementar o mais rápido possível o portal de comércio exterior. Muito obrigado. Norbert, vou voltar você aqui para a nossa conversa. O Porto do Pecém, hoje, recebe companhias de navegação diversas. Mas, na hora que eu vejo as atracações, a grande maioria dos navios estão administrados pelo grupo Maersk Hamburg Süd. Dentro desse processo, como que você olha e qual é a estratégia da empresa para os próximos anos? O que a Hamburg Süd, Maersk e Grupo Aliança tem desenhado para o nosso Ceará? Afinal de contas, a gente acredita nessa realidade que somos um hub e que somos o ponto mais próximo da Europa, da América. De que maneira vocês vão nos ajudar a crescer ainda mais dentro deste cenário mundial? Perfeito, eu gosto muito dessa pergunta, né? Porque é para isso que a gente está aqui, não? Para melhorar a situação. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou dar 3 boas notícias para toda a comunidade de exportação aqui no Ceará. Eu acho que, eu não sei, Hermes, se você ia fazer a outra pergunta também, né? Eu queria mostrar como está o cenário de fretes e de containers, tá? No momento de hoje, acho que isso é interessante para todo mundo. A disponibilidade de containers voltou. A gente está com mais que 5 mil containers de 40 HC agora aqui nos portos do Nordeste, onde grande parte também está em Pecém. Isso é muito importante para nossos exportadores, tanto de cabotagem como do longo curso. E os fretes marítimos, por vários fatores que meu colega co-painelista já mencionou, os fretes marítimos estão baixando numa casa muito interessante, né? Que vai fomentar ainda mais a exportação do Brasil e também aqui do Nordeste. Então, também a capacidade dos navios está se normalizando. Vamos ter espaço disponíveis nos navios em Pecém. Bom, eu não queria deixar de dar essa boa notícia, Hermes, não, mas agora vou para a outra parte da pergunta. Como nós estamos vendo hoje o porto de Pecém dentro do grupo Maersk, Hamburg Süd e Aliança. Para nós hoje, Pecém é o porto mais eficiente no Nordeste no manuseio de carga reefer, de carga frigorífica, né? Isso vem de um tempo de um desenvolvimento dos últimos 10 anos para cá. E isso nós temos também para a visão para o futuro, né? A gente vai investir cada vez mais em Pecém, seja em novos equipamentos, seja em terminais, tá? Seja na parte de armazenagem. Ontem acabamos de publicar um novo investimento num novo depot de containers para containers vazios. Isso é muito importante, porque nós temos um grande crescimento orgânico aqui em Pecém e a gente precisa dar a infraestrutura para esse crescimento poder acontecer, né? Fora disso, eu vou falar no Nordeste como todo. Estamos também presentes em Suape. A gente já acabou de ganhar a licitação do segundo terminal de containers em Suape. Isso vai ter um efeito muito positivo para todo o movimento no Nordeste e também o intercâmbio entre os dois portos, Suape e Pecém. Isso foi um investimento muito grande. E não esquecendo da nossa querida cabotagem, o porto de Pecém continua sendo um hub para a cabotagem. O Tadeu já falou um pouco sobre isso ontem. Então, eu diria o futuro próximo nós estamos vendo de olhos muito positivos, principalmente no internacional, no mercado para Estados Unidos, porque eu acredito que a queda de demanda nos Estados Unidos ela é alguma coisa temporária. Os estoques estão cheios, mas essa demanda já está retornando. Então, temos um ano 2023 muito promissor pela frente. Estourei meu tempo, Hermes. Quero saudar novamente aqui o público presente, o público tão seleto aqui presente, e também saudar os que estão assistindo pela internet, os internautas. E agradecer a todos que estão participando desse debate, desse painel da internacionalização.
O Igor Lucena falou muito bem aí desses problemas, dessas dificuldades, mas também falou das oportunidades que nós temos diante de todo esse cenário que foi comentado aqui, que está sendo abordado, que está sendo apresentado aqui pelos painelistas. E, diante disso, dessas oportunidades, Igor, nós gostaríamos de saber quais são as estratégias competitivas a serem adotadas pelo novo governo brasileiro diante, em relação, mesmo levando-se em conta esses conflitos internacionais, para tornar a máquina pública mais eficiente. E também tendo em vista a atração de investimentos estrangeiros que possam propiciar mais desenvolvimento econômico aqui para o nosso Brasil. Com a palavra, Igor Lucena. Bom, é importante dizer que nos últimos 6 anos a gente teve uma quantidade de processos de privatizações e concessões que, pelo menos pelos próximos 10 anos, a gente tem contratado cerca de 70 bilhões de reais em investimentos dentro do Brasil. Isso já é um ponto positivo, independente do que aconteça daqui para frente. E esses investimentos são muito voltados para a área de saneamento, infraestrutura, rodovias, aeroportos, ainda tem questão de portos também. Agora, isso não é uma situação que seja... que a gente fique em berço esplêndido. Do ponto de vista internacional, a gente vai passar por um momento muito complicado. A China vai estar numa desaceleração relativamente controlada. A gente está com inflação acima de 10% na Europa, países como Itália acima de 12%, Reino Unido também. Então a gente vai assistir ainda em 2023 uma crescente de taxas de juros. Isso, em tese, também na prática, diminui a capacidade do Brasil de crescer sendo puxado pelo mercado internacional, como a gente foi puxado em 2022, onde a expectativa de crescimento é por volta de 3%. Acho que a gente vai fechar por volta de 3%. Então, qual é a solução? Como é que a gente pode crescer do ponto de vista estrutural para 2023, independente do que aconteça, independente de posições ideológicas à esquerda ou à direita? Se o Brasil não pode crescer sendo puxado internacionalmente pelo crescimento de outras nações, a gente tem que crescer pelos nossos próprios movimentos internos. E há uma visão muito clara, independente do que aconteça, que as reformas de base são necessárias para a atração de investimento e para que a gente possa também ter uma inserção maior das nossas empresas no exterior. E quais são essas reformas? A gente tem 2 fundamentais. A primeira é a reforma tributária, é algo que já está sendo debatido há bastante tempo no Congresso Nacional e tem um projeto que, para a minha visão, é o mais interessante, do Bernardo Api, com o deputado Baleia Rossi, que é a criação do IVA dual e do sistema de transição em 10 anos. Isso precisa avançar. Isso é a única maneira da gente destravar investimentos internos e externos no Brasil quando o cenário internacional é adverso. E um outro ponto fundamental é a reforma da máquina administrativa. A máquina administrativa cria distorções dentro da nossa sociedade de cidadãos de primeira e segunda classe. E se a gente fizer isso, a gente tem a capacidade de criar um espaço fiscal de aproximadamente 200 bilhões de reais em 3 anos. Então, a única maneira, na prática, da gente ter um crescimento sustentável de longo prazo e também no curto prazo, é se o próximo governo que entrar fizer essas 2 reformas e elas serem aprovadas. Se a gente ver essas reformas passando, a gente cria uma capacidade de investimento muito acima desses 70 bilhões que já estão contratados pelos 2 últimos governos passados, e a gente cria um ambiente de negócio muito mais fácil para o crescimento de longo prazo e principalmente para a manutenção da nossa razão de vida PIB, que é um dos pontos principais de atração de investimento no nosso país. Bem, eu percebi que o tempo que nós dedicamos ao nosso painel foi um tempo pequeno, né? A tela pisca o tempo inteiro que o tempo está esgotado e ainda tem bastante coisa para comentar. Uma discussão muito rica, muito valiosa. Mas, voltando aqui à pergunta para o Marcos Vale, e em total concordância com o comentário anterior, entendemos que a internacionalização ela é uma decisão estratégica empresarial. As instituições estão disponíveis para apoiar
as empresas que pretendem entrar nesse universo, que pretendem seguir nessa trilha. E dentro desse contexto, Marcos, seria muito interessante se você comentasse quais são os principais desafios para 2023 em relação à internacionalização empresarial e também como a agência, como a Apex, ela apoia aquelas empresas que querem empreender no exterior. Muito bem. São desafios quase que permanentes. Eu não sei se 2023 trouxe um cenário novo nesse aspecto de internacionalização de empresas, né? A gente tem um grande desafio, um bom desafio, eu conversava com o Igor pouco antes do painel, que é o tamanho do mercado brasileiro. Ele por si só é um concorrente natural de empresas que querem abrir lá fora. Muitas não entendem a importância dessa expansão internacional. A expansão internacional não é só uma questão de abertura de mercado, né? É claro que a motivação principal é fazer negócios em moeda estrangeira, é fazer negócios no momento que você tem crises aqui no Brasil ou uma oportunidade de crescimento, mas a internacionalização de uma empresa, ela traz uma competitividade impressionante e oportunidade de crescimento e melhoria salarial, melhoria do ambiente interno da empresa. É impressionante quando a gente percebe isso aí. Então, as oportunidades, elas continuam abertas. Eu vou repetir que é uma questão da preparação e da escolha ideal da empresa estrategicamente para operar no mercado. É claro que neste momento existe como eu posso dizer, um charme a mais de empresas que querem sair da dependência da China, que querem ter outros fornecedores, e o Brasil é muito amigável em relação a isso, tanto do ponto de vista estratégico de distância, localização, quanto é um país amigo que consegue fazer negócio com todos os países do mundo. Então, muitas empresas estão conseguindo investimentos para abrir operações em outros mercados e também para ampliar suas operações aqui no Brasil. A Apex tem um programa de internacionalização, repito, que trabalha muito nessa preparação de empresas, mas o nosso objetivo é expor essas empresas a mercados internacionais. Então, a gente tem fóruns de atração de investimento, a gente leva essas empresas para conhecer outras empresas e fazer missões B2B, como foi falado, porque a grande maioria das empresas faz negócio entre empresas e não diretamente com o mercado consumidor. Muitos cases de empresas nos Estados Unidos, sobretudo empresas de serviço e tecnologia que têm mais facilidade, mais mobilidade, mas também fábricas abertas no Paraguai, fábricas abertas na Colômbia, empresas de toda a natureza. E a Apex trabalha muito em parceria com as agências irmãs dos outros países que estão interessados em atrair investimento para o México, para Portugal, para a Espanha. Para todos os países do mundo a gente consegue apoiar. Basta mandar um e-mail pelo site da Apex, que nossa equipe dedicada a cada setor consegue entender a sua necessidade e mostrar o melhor caminho, o melhor produto, obviamente além da participação nos eventos que todos conhecem de promoção de exportação e bens e serviços brasileiros. Auxileia, hoje a preocupação do mundo está muito relacionada às questões verdes, né? Aos temas relacionados aos negócios sustentáveis. E você comentou há pouco sobre o lançamento do núcleo SG-FIEC, coordenado por você. Qual é o papel do núcleo, qual é o apoio que o núcleo SG-FIEC pode dar àquelas empresas que possuem interesse nesta agenda? Obrigada, Karina. Como eu tratei ainda há pouco, o núcleo ele surge aí como um grande apoiador e fomentador da temática ESG. Os critérios que permeiam essa agenda, eles são conhecidos globalmente. Então, meio ambiente no Brasil trata-se de agendas e temas da mesma forma que é tratado na China,
nos Estados Unidos, assim como o social e assim como a governança. Encontrar-se dentro dessa agenda, a empresa precisa primeiramente saber qual é a sua estratégia, o porquê que ela quer falar desse tema, para poder saber como ela vai se posicionar dentro dessa agenda. O meio ambiente é, de fato, a questão mais falada quando se trata de sustentabilidade. E sustentabilidade é um tema que vem percorrendo há muitos anos. Eu costumo dizer que o ESG é a agenda pragmática da sustentabilidade. Então, de forma pragmática, as empresas começam a se perceber dentro da agenda, procurando estratégias de negócios. E aí, a sua imagem no mercado nacional e internacional começa a ser concretizada. E como ela faz isso? Percebendo em que contexto eu me encontro, em que mercado eu atuo e o que o meu mercado, né, que é composto por investidor, por consumidor ou por outros parceiros quando se trata de negócios B2B, o que ele espera de mim, né? É preciso que eu perceba como iniciar uma agenda. E ESG tem total relação, por exemplo, com uma segunda agenda que movimenta hoje no mundo, que é os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É muita coisa, e como é que eu falo de tanta coisa em uma única agenda e ainda tendo que trazer para dentro de um negócio que é o meu know-how? É entendendo principalmente, na base, qual é a sua estratégia de adentrar nessa agenda. É visibilidade? É conquista de investidor? É fidelização de cliente? É busca de parceiros? O Brasil é conhecido por ser um player no tocante ao meio ambiente. Então, quando a gente fala de transição energética, a gente precisa também tratar de transição econômica. A gente precisa, mais do que nunca, trazer uma operação mais enxuta e tudo bem ser por meio da busca incessante do menor custo, mas uma produção mais sustentável também, que busque uma imagem de empresa mais responsável com o uso dos recursos naturais. E aí a gente começa a ver que tudo faz sentido. E quando se tem estratégia, os resultados são o que eles são. Resultados. Então, aqui eu já saúdo a Merckx. Eu tive uma palestra na universidade ainda ontem, na Universidade de Fortaleza, e citei um case da Merckx, como é que ela trata as questões ESG e relaciona aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isso tem trazido muito valor agregado à sua imagem, porque ela começa a ficar concretizada em agendas que são discutidas no mundo. Fica mais firme, fica mais forte, fica mais sólido, né? E isso é que o núcleo tem como principal objetivo, trazer esse apoio desse entendimento e, junto com a empresa, numa construção mútua, entender qual é a estratégia mais adequada e o que ele deseja conquistar dentro da agenda ESG. Igor, é o seguinte, eu fiz um pleito aqui, consegui mais um tempinho, porque o tema é tão palpitante que eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, até porque nós não poderíamos deixar de falar sobre a questão da logística inteligente, que é a temática da Expolog desse ano, dessa edição, que está tratando com tanta propriedade, com tanta leveza, esse tema tão importante para que nós possamos buscar alternativas e estratégias para essa logística inteligente, que possa nos ajudar cada vez mais com todo esse cenário que se avizinha, que se apresenta aqui, no Brasil, no mundo como um todo. E aí, como as relações do Brasil com outros países, Igor, eles poderão contribuir com o avanço de uma logística cada vez mais inteligente e a facilitação para o comércio exterior brasileiro, diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Bom, eu acho que o que a gente conversou aqui, principalmente com a Apex, eu acho que é fundamental o trabalho que vocês fazem na área de internacionalização das empresas. E é um trabalho que eu digo que é o que a gente chama de diplomacia econômica, né? Que é um novo campo de estudo, onde as relações dos países eles passam por uma transformação. Agora, ele é importante, mas ele precisa ser aprofundado. E quando eu digo aprofundado, significa que ele tem que passar por uma outra visão. Qual é a visão?
A visão de que você tem um Ministério de Relações Exteriores que não pode ter uma visão protocolar e diplomática. Quando você faz uma análise do que é que os ministérios, como o Departamento de Estado americano, ou a Comissão Europeia, ou até mesmo o Departamento Chinês de Relações Exteriores, a joia da coroa dentro desse segmento são os negócios. As nações têm a visão de que o relacionamento para com outras nações são ações comerciais, não ações diplomáticas protocolares. E isso é uma inversão de valores que existe no Brasil. As nossas relações hoje, elas não priorizam necessariamente o comércio e as relações exteriores. E esse é uma mudança fundamental que tem que existir. Mas ela não pode existir se a gente não tiver primeiro uma base inicial. E qual é a base inicial? A relação Estado-empresa, que durante vários anos, e principalmente durante esse período de Lava Jato, né, foi visto como uma relação negativa, nefasta ou corruptiva, que na verdade ela não deve ser, não deve existir. E eu acho que um dos primeiros passos que a gente tem que ter é a legalização do lobby, né? A relação de lobby, ou seja, interesses de companhias dentro de ações que o Estado vai demandar como partes integrantes do Estado, ela é fundamental. Por quê? Porque o Estado, ele é um redistribuidor, mas ele não cria riqueza alguma. Então, a partir do momento que você tem uma mudança nas relações empresa-Estado a nível nacional, você tem que transformar essas relações a nível internacional. É assim que funciona. O Departamento de Estado americano, ele não está aqui para defender única e exclusivamente uma política de Estado americano. Ele está aqui para defender os interesses das empresas americanas no Brasil. Ele está aqui para aumentar mercados consumidores, procurar fontes de matéria-prima e desenvolver a economia americana dentro e fora dela. Então, o movimento do governo e o movimento das empresas no Brasil tem que ser esse mesmo movimento. Caso contrário, a gente fica para trás numa visão meramente protocolar e diplomática que não existe. Então, a Apex existe como um braço operador importantíssimo nessa função, mas isso precisa estar entranhado dentro do legislativo, do executivo e principalmente das relações exteriores. Muito obrigado, Igor. E como disse a Karina, nós precisaríamos de horas e horas e horas para poder trocar ideias de maneira tão fácil e tão profunda. Mas, infelizmente, o nosso horário não vai nos permitir essa continuidade. Nós estamos aqui dizendo assim, será que a gente consegue mais isso? Mas, infelizmente, o nosso horário já está encerrado. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Nós temos 2 notícias, calma aí, ó. Tem um sorteio, eu preciso dar esse recado para você. Hoje à tarde vão ser sorteados alguns prêmios e 3 passagens aéreas para qualquer lugar do Brasil. Mas só será hoje à tarde. E existe um circuito para acontecer isso. Então, se você ainda não recebeu o seu cartão, tem um papel que tem um QR Code, todas as instruções estão nesse QR Code para você participar desse sorteio hoje à tarde aqui na Expolog, tá? Uma outra coisa é que você também pode ter mais informações. Nós vamos daqui a pouco gravar um podcast com o Marcos e com o Igor. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os assuntos que estavam aqui. A Expolog está lançando um podcast a partir de segunda-feira nas plataformas Spotify, YouTube. Você vai encontrar também mais aprofundamento sobre temas que estão sendo discutidos aqui no palco. E da minha parte, eu quero agradecer Igor, Auxileia, Francisco, quero agradecer Marcos, Norbert, Karina e Marta, minhas parceiras nessa condução, e desejar que realmente nós possamos fazer da Expolog um lugar de compartilhar informações, de negócios, e que nós possamos cada vez mais estar próximos, porque nessa proximidade a gente pode conectar, e nessa conectividade eu tenho certeza que novas possibilidades vão surgir. Da minha parte, passo para a Karina e passo para a Marta para a gente encerrar. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Obrigada, Hermes. Eu quero agradecer a toda a equipe da Prática Eventos, na pessoa da INID. Essa edição da Expolog de 2022, ela é uma edição muito especial, marca o retorno também às nossas atividades presenciais. Agradecer, INID, a confiança, né, por estarmos aqui nesse momento, mediando esse painel com pessoas e com instituições tão relevantes. Agradecer também a nossa plateia virtual e a nossa plateia presencial. Temos pessoas aqui
que são grandes protagonistas do comércio exterior do Ceará, que apoiam muito as nossas iniciativas e que, por estarmos aqui, se não estivermos juntos, de fato, nós não conseguiremos decolar. Então, muito obrigada a todos que compartilharam com a gente este momento. Agradecer aqui aos colegas que conduziram junto comigo aqui, a Karina, o Hermes. Muito obrigada. Agradecer ao Igor, ao Cileia, ao Francisco, o Marcos, o Norbert, que trouxeram assim, informações, falas tão relevantes para o comércio exterior, para as relações internacionais, para essa discussão que nós temos tido, que nós temos trabalhado, que nós temos conversado por meio da Câmara Setorial de Comércio Exterior, que nós fazemos parte. Nós temos aqui participantes da Câmara Setorial de Comércio Exterior nessa plateia. Agradecer a presença de todos que fazem parte da Câmara, a todos vocês que estão aqui no presencial, a todos vocês que estão no virtual e que estão interessados nesse tema da internacionalização, das relações internacionais, que, como foi muito bem falado aqui por todos, que cada contribuição dessas instituições que estão presentes aqui, fazem parte da Câmara Setorial de Comércio Exterior, fazem parte da Câmara Setorial de Logística e de tantas câmaras setoriais que são muito bem conduzidas pela ADESE, aqui com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e SEDET, que eu faço parte. Enfim, todas essas instituições, junto com o governo do Estado, que trabalham nessa parceria em busca da internacionalização das empresas do Estado do Ceará. E nós temos feito um trabalho já há muito tempo, vamos continuar fazendo. Eu, particularmente, para quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada, todos aqui são apaixonados por esse tema, Karina, o Hermes, os que fazem parte da Câmara Setorial, nós somos apaixonados por esse tema e vamos continuar em busca de alternativas, de estratégias, em parceria com todos esses painelistas que estão aqui, trouxeram informações tão ricas. Pena que foram 3 minutos para cada um, eu ficava morrendo de pena quando dava 3 minutos, tempo esgotado e tudo, e eu queria que começasse de novo aqui a contar o tempo, porque foram informações tão ricas, tão importantes, tão relevantes. E agradecer a vocês, que eu já eu já acompanho muitos de vocês aí nas palestras, nas conferências, nos debates, e vou continuar acompanhando para que nós possamos ter cada vez mais informações tão importantes para contribuir com a internacionalização das empresas do Estado do Ceará, do Nordeste e do Brasil como um todo. Muito obrigada a todos. Os agradecimentos, portanto, aos nossos mediadores, Hermes Monteiro, Karina Frota, Marta Campelo, a todos que participaram deste painel. Convido-os neste momento, por gentileza, a retomarem seus assentos na plateia. E lembrando que o primeiro sorteio, conforme já foi aqui registrado pelo senhor Hermes, estará acontecendo às 14 horas. Às 16h50 teremos o segundo sorteio. E já próximo às 18 acontecerá o terceiro sorteio, sempre lembrando que teremos um circuito para os participantes que desejam esses prêmios maravilhosos que serão sorteados com a plateia.